Olá! Hoje a gente vai começar aquela série sobre os signos animais no ano de 2026. Ou seja, no ano do cavalo de fogo Yankee, que começa em 4 de fevereiro. O ano de 2026 marca o retorno do cavalo vermelho, o cavalo de fogo. Essa é uma energia intensa, muito intensa, forte, vibrante e impossível de ignorar. Mas antes de começar, eu vou deixar claro aqui como funcionam os calendários chineses. Eu vou falar rapidamente porque existe muita dúvida, muita confusão sobre esse assunto, então eu vou tentar explicar isso bem rápido aqui antes da gente começar. Olha só, os chineses, eles usam dois calendários além do nosso. Não é? O nosso é o calendário gregoriano, mas eles, além do calendário gregoriano, eles usam outros dois calendários. Né? Então são três calendários que os chineses usam. Isso, além disso, eles também usam um sistema de contagem de tempo chamado 60 Jiazi, que eu não vou falar isso aqui agora porque ia tomar muito tempo. Os calendários chineses estão associados aos ciclos da natureza, aos ciclos naturais. Eles seguem os padrões do Sol e da Lua. O nosso calendário não segue padrão nenhum. Ele é um calendário solar, mas não segue padrão nenhum. O calendário lunar chinês ele é baseado nas fases da Lua e é usado para todas aquelas festividades tradicionais chinesas que são bem divulgadas por aí, você conhece. Né? O Ano Novo Chinês, no calendário lunar, começa quando? Começa na segunda lua nova após o solstício de inverno no hemisfério norte, ou solstício de verão no hemisfério sul. É invertido, não é? A escolha da segunda lua nova está relacionada aos ciclos lunares, obviamente, né? Então, olha só, o solstício de inverno no hemisfério norte, que é o solstício de verão no hemisfério sul, ele ocorre por volta de 21, às vezes 21 ou 22 de dezembro. Então vamos chamar esse solstício de dezembro. Ele é considerado o momento mais escuro e mais curto do ano no hemisfério norte. Não é isso porque por causa da inclinação da Terra, naquele momento ele está muito longe do Sol, então o hemisfério norte recebe menos luz. Acontece o oposto no hemisfério sul nesse momento. Né? Então, a partir do solstício de dezembro, os dias no hemisfério norte começam a ficar gradativamente mais longos e a luz do Sol vai aumentando gradativamente também. O inverso acontece no hemisfério sul. A escolha da segunda lua nova após o solstício de dezembro ela está relacionada à observação da natureza. É um momento propício para o início de um novo ciclo, porque a segunda lua nova acontece quando a luz do Sol está começando a retornar na natureza, está se preparando para o renascimento que acontece com a chegada da primavera, por exemplo. Né? É por isso que se comemora lá na China o Festival da Primavera, que dura 15 dias, né? E termina quando se comemora o Festival das Lanternas. É bem interessante. Agora, por que se começa numa lua nova? Porque a lua nova representa o início de um novo ciclo lunar. Então é o começo. Né? Como a segunda lua nova após o solstício de dezembro pode variar entre meados de janeiro e meados de fevereiro, então a gente tem uma data diferente a cada ano para comemorar o início do ano novo lunar chinês. Agora, o calendário solar chinês aí é diferente. O calendário solar chinês, ele começa quando o Sol entra no 15º grau da constelação de Aquários, ou como é? Tricentésimo 15º grau do zodíaco. Isso marca o início do mês do Tigre. No calendário chinês, o ano solar se inicia entre os dias 3, 4 e 5 de fevereiro. Na verdade mesmo, é o ponto intermediário entre o solstício de inverno e o equinócio da primavera, isso no hemisfério norte, né? E o oposto aqui no hemisfério sul. Esse calendário é o calendário usado em Feng Shui e em Bazi e na grande maioria de todas as artes da metafísica chinesa. Agora, como o início de tudo isso se dá no mês do Tigre, nós vamos começar a falar do Tigre no ano do Cavalo de Fogo. Ok? Vamos lá. Vamos lá.
Ah, o cavalo ocupa a 7ª posição no ciclo do zodíaco, no ciclo zodiacal chinês, né? E ele carrega com ele aquele espírito de movimento, espírito de liberdade, de coragem, de velocidade, rapidez. Ele, ele não nasceu para ficar parado. A natureza do cavalo é avançar, competir, conquistar espaço e buscar reconhecimento. Quando o fogo do cavalo governa um ano, o mundo entra num ritmo mais acelerado. Vai ser bem visível e um ritmo mais exigente também. É um tempo em que a estagnação cobra o preço e a ação, o ato de agir se torna inevitável. Então presta atenção aqui. Quando a gente fala da energia do cavalo de fogo, essa é a energia que vai estar presente no ano, portanto, afeta a todos. Sábios serão aqueles que vão aproveitar. Então a ideia aqui é falar daqueles nascidos no ano do tigre. Quais são? Aqueles nascidos em 2022, 2010, 1998, 1986. Você vai tirando 12, né? São ciclos de 12 anos, então você vai tirando 12 anos. Então, antes de 1986, a gente tem 1974, 62, 50 e assim por diante, né? Se você quiser, vai tirando 12, que você vai chegando nos anos do tigre. Agora só, antes de falar do tigre, de uma maneira geral, vamos falar mais um pouquinho do cavalo, porque é um ano importante. E antes de falar do cavalo, deixa eu aproveitar só para dar um aviso aqui. No início de fevereiro, mês do tigre, nós vamos colocar no ar mais uma edição da minissérie sobre o Feng Shui clássico. Se você quiser participar, você pode se inscrever gratuitamente, não vai te custar nada. Vão ser 3 aulas em 3 dias consecutivos sobre o Feng Shui clássico, o Feng Shui tradicional, o verdadeiro Feng Shui. Não é? Para assistir, você precisa se inscrever. Não paga nada para se inscrever, mas você precisa se inscrever. E o link de inscrição está na bio, ok? Agora, se você quiser se matricular no curso de astrologia chinesa, Batse, ou quiser o seu mapa astrológico oriental, então entre em contato com a gente aí, tá? As matrículas do curso de Batse estão abertas, então se você quiser se matricular, entre em contato com a gente, que a gente dá as dicas aí, dá o caminho das pedras. Agora vamos galopar um pouco. Vamos voltar para o nosso cavalo, o cavalo de fogo. O cavalo representa o quê? Como a gente já falou, liderança, entusiasmo, paixão, velocidade, movimento. Então, pessoas regidas por esse signo possuem uma força interior notável mesmo, né? Raramente aceitam a derrota como uma coisa normal, não aceitam, né? Eles têm uma força interior muito grande, né? Têm uma capacidade natural de se levantar e continuar a galopar, continuar lutando, insistir, né? Quando eles amadurecem, né, tornam-se estrategistas, bem ágeis, perspicazes, né, profundamente intuitivos em relação à natureza humana. A fala, ele fala rápido, não é? O cavalo, tudo no cavalo é rápido, né? Suas ideias são diretas, a sua presença dificilmente passa despercebida, ele é belo, ele é elegante, não é? Ele ocupa espaço, né? Em 2026, essas qualidades não se manifestam apenas nos nascidos sob o signo do cavalo, mas contaminam o ambiente coletivo. E isso vai favorecer o quê? Aquelas pessoas com iniciativas ousadas, aquelas pessoas que são atentas, que são corajosas, que têm vontade de arriscar. Para quem não se importa de exposição pública, vai ser um ano interessante, né? Enfim, vai ser bom para projetos que exigem carisma, entendeu? Coragem. Mas acontece que todo esse fogo, essa mesma chama também traz desafios. Yin e Yang, tem 2 polos, 2 lados. Claro, uma das características do cavalo é que ele pode se entusiasmar intensamente e depois perder o interesse com a mesma rapidez. Pois é. A impaciência, a vaidade e a necessidade de aplauso, de ser admirado, é um grande problema para o cavalo. Ele adora ser admirado. Esse comportamento um pouco imprevisível pode acabar gerando
rusgas, rupturas, tanto no trabalho quanto nas relações pessoais, nos relacionamentos amorosos, né? O ano de 2026 exige consciência para não confundir velocidade com direção. Quem aprende a sustentar o esforço, em vez de apenas iniciar aquele, qualquer que seja o projeto, apenas com paixão, mas sustentar o esforço, a perseverança, então vai transformar esse fogo em uma força verdadeiramente positiva, construtiva. Nós estamos falando aqui de perseverança, de consistência. Se tiver algum cavalo aí me ouvindo, eu vou repetir para ver se ele ouve, porque o cavalo tem esse problema também. Essas palavras não existem no dicionário do cavalo, então eu vou repetir bem alto aqui: perseverança e consistência. Espero que tenha me ouvido. No campo dos relacionamentos, o cavalo é naturalmente magnético, ele atrai, né? Ele atrai com aquela elegância, beleza, uma certa sofisticação que ele tem, né? Ele é generoso, ativo, cheio de energia, então ele atrai com alguma facilidade. Mas olha só, o cavalo precisa de espaço, ele gosta de liberdade. Então aquelas relações sufocantes não funcionam direito com o cavalo, né? Seus melhores companheiros, então, todos aqueles que querem segurar, vai entrar pelo cano, a relação vai para o inferno, né? Os melhores companheiros são o quê? Os signos que compreendem, então, essa natureza dele e sabem conviver com essa necessidade de espaço e de liberdade. Quais são esses signos? É aí que entra o tigre. O tigre é o parceiro ideal para o cavalo. Por quê? Porque não só ele compreende essa natureza, mas ele compartilha a mesma intensidade de coragem, de liberdade, de velocidade, de movimento. Juntos, cavalo e tigre, eles criam uma dupla poderosa, dinâmica, transformadora. Um compreende o outro, gosta do outro, admira o outro, né? Outro signo é o cão. O cachorro. O cachorro também se harmoniza muito bem com o cavalo. Aliás, o cachorro se harmoniza muito bem com o tigre também. Essa é a trindade, uma grande trindade. Cavalo, tigre, cachorro. O cachorro oferece lealdade e estabilidade emocional, senso de direção. É importante isso para o cavalo, né? Um outro signo também interessante é a cabra, por outras razões. A cabra não faz parte dessa trindade, mas por estar muito próximo do cavalo, está do lado do cavalo no zodíaco, né? Então ela comunga de mesmos interesses, não é? Não idênticos, mas mesmos interesses, né? Tem a capacidade única, a cabra é suave, muito feminina, então ela tem aquela capacidade de suavizar um pouco aquele fogo, aquele dinamismo do cavalo, né? E isso traz um pouco de sensibilidade, de acolhimento, de profundidade emocional. Nem sempre o cavalo é afeito a isso. Agora, o cavalo encontra dificuldades naturais com quem? Com o rato e com o boi. Então, para os nascidos no ano do rato e no ano do boi, vai ser um ano esquisito. Okay? O rato resiste àquele domínio do cavalo e responde com um afastamento. Aí cria conflitos recorrentes a toda hora, né? O boi, por sua vez, busca segurança e rotina, exatamente o oposto do espírito do cavalo, né? Aquele espírito livre. Então essas combinações tendem a gerar um pouco de frustração mútua e aí desgaste emocional, né? No ano do cavalo, profissões que exigem criatividade, comunicação, presença pública e iniciativa vão ganhar algum destaque, né? O sucesso não vem da repetição silenciosa, mas da coragem de se mostrar, de assumir responsabilidades, de aparecer, de liderar, de movimento, de, né, liderar com exemplo, né? Então a prosperidade financeira vai acompanhar esse movimento, né? Mas com oscilações. A saúde exige atenção. A energia intensa do cavalo pode levar o quê? A excessos, né? Esgotamento físico e mental também. Em 2026, aprender a desacelerar conscientemente, não é desacelerar só porque chegou em 2026, não, é desacelerar conscientemente, avaliando a situação. Então, buscar ambientes mais frescos e equilibrar aquele esforço excessivo com o descanso, isso não vai ser luxo, isso vai ser uma necessidade. Não.
Essa mais ou menos é a ideia do ano do cavalo. Agora vamos falar do tigre no ano do cavalo. Olha só, o tigre é muito interessante. Desde o início, desde os primórdios da civilização chinesa, a imagem do tigre ocupa um lugar de destaque em toda aquela simbologia de poder, de coragem, de movimento, né, de ação lá na China. Né? O tigre sempre foi associado à nobreza, à liderança e à capacidade de inspirar, passar respeito, admiração e medo também. O tigre sempre foi um emblema de autoridade natural. Né? É aquela força instintiva, coragem absoluta, inata. Né? Ao lado do dragão, o tigre forma a dupla suprema do poder da tradição oriental. Você vê isso, sempre tigre e dragão, dragão e tigre, sempre assim. Né? Então, enquanto o dragão governa os céus, o tigre domina a terra. E isso estabelece um equilíbrio entre o que vem do alto e o que se manifesta no nosso mundo, no mundo concreto, aqui na Terra. Né? O tigre possui carisma, ousadia e uma profunda consciência do poder que ele tem, do próprio poder. A autoconfiança nasce cedo no tigre e isso se expressa logo aquele desejo de grandes feitos, de fazer coisas grandes. Né? Mas acontece que existe um outro lado disso tudo também, sempre. Não é? A mesma força que impulsiona o tigre pode levar o tigre a extremos. Né? O tigre não conhece meio termo. E quando não aprende a moderar os seus impulsos, pode tanto alcançar feitos grandiosos quanto se perder por excesso de audácia. O grande aprendizado é o autocontrole, isso para o tigre. Né? Então, isso porque toda aquela força, toda a sua ferocidade, quando ela é bem direcionada, ela se transforma em criatividade, em liderança, se transforma em sucesso, em progresso. Independente, o tigre é muito independente, é um estrategista e muito territorial também. Né? Não mexe nas coisas do tigre. Okay? Não mexe no espaço do tigre. O tigre não recua diante de obstáculos. Ele reage quando está acuado. Então, cuidado com isso. Não é uma pessoa com quem você queira criar um problema. Nem com o tigre, nem com o dragão. Olha só. Entender, compreender o signo do tigre é compreender a força que rompe limites, mas também a entender sobre a necessidade e a sabedoria para conduzir todo esse poder, essa força, essa ferocidade. A energia do tigre ensina que coragem sem consciência pode se tornar destruição, mas coragem aliada à clareza interior vai transformar destinos, abrir caminhos. Para os nascidos no ano do tigre, 2026 é um período especialmente significativo. O tigre pertence à madeira yang, símbolo de madeira, crescimento. Né? Uma árvore cresce em direção ao céu, ela quer atingir o céu ao mesmo tempo que as suas raízes entram para a terra, sugando os nutrientes da terra. Olha a ambição do tigre. Né? Quando essa ambição, essa madeira yang do tigre, ela encontra o cavalo, o fogo, a natureza de fogo do cavalo, ocorre uma relação natural de geração. Madeira alimenta fogo. A madeira do tigre alimenta o fogo do cavalo. Isso indica que o ano de 2026 vai funcionar como um estágio de maturação para o tigre. Um período de crescimento acelerado, visibilidade, transformação profunda. Madeira e fogo, é a geração, está no caminho certo. É um momento de deixar para trás aquelas antigas limitações e assumir um novo patamar de agora protagonismo das situações. No campo profissional, o tigre vai encontrar então oportunidades de ascensão a toda hora. Fogo, nós estamos falando do cavalo de fogo. O reconhecimento vai vir pela exposição, então ela vai ter que se expor. Vem pela liderança, pela demonstração clara de competência. O tigre é competente. Né? Então, mudanças de cargos podem acontecer, novas responsabilidades podem surgir e até trocas de trabalho podem ocorrer de forma muito rápida. Nós estamos falando de um ano rápido, então tem que ficar atento. Não pode. Escuta, as oportunidades chegam, não é? Mas ela não abre a porta. Entendeu? As oportunidades chegam, mas você tem que abrir a maçaneta, botar a mão na maçaneta e abrir a porta.
né? Financeiramente, muitas oportunidades de investimento e expansão vão surgir, né? Mas você pode entrar desde que acompanhadas de estratégia, de visão de longo prazo. Então, planejamento é importante, ok? No campo de relacionamentos, no amor, né? A combinação tigre, né? No ano do cavalo, no cavalo de fogo ainda, é uma energia que estimula aventuras, mas aventuras com vínculos, não é uma aventura desregrada, né? Com vínculos. Por quê? Porque tem uma relação. Então, vai ser baseado em quem? Em admiração mútua. É isso que você tem que procurar, se você estiver solteiro, né? Admiração mútua. Tá? Socialmente, o círculo se expande também, né? Vão surgir mais conexões importantes, alianças importantes, poderosas, algumas poderosas. Tem que ficar atento. Conflitos existem também, mas eles tendem a ser menores para o tigre, né? Desde que o orgulho não assuma o controle. O tigre também é muito orgulhoso, né? O tigre é orgulhoso e o cavalo também. Então, isso vai ter que ser controlado, autocontrole, né? Então, o tigre precisa de autocontrole, né? No panorama geral de 2026, o ano de cavalo de fogo, é um ano que não permite neutralidade. Não dá para você ficar isento. Não é possível. O cavalo vermelho, o cavalo de fogo, exige presença, coragem, autenticidade. Exige que você apareça, movimento. São características naturais do tigre, não é? Coragem, destemido, né? O tigre é destemido. Então, o ano vai recompensar quem se move, quem assume riscos conscientes, né? Não vai fazer uma loucura qualquer. Riscos conscientes, riscos calculados. E quem transformar paixão em propósito vai sair na frente. O tigre é especialista nisso, né? É um tempo de crescimento, de visibilidade, de conquistas através disso, né? Mas também de responsabilidade sobre a própria energia, autocontrole que a gente está falando. O fogo. O fogo pode iluminar caminhos da mesma maneira que pode queimar, consumir pontes. Um ano para sair da plateia e assumir o próprio lugar no palco da vida, né? No início de fevereiro, nós vamos, como eu te falei, nós vamos colocar no ar mais uma edição da minissérie sobre o Feng Shui clássico. Se você quiser participar, você pode se inscrever gratuitamente com a gente. Tá? Vão ser 3 dias vão ser 3 aulas em 3 dias consecutivos sobre o Feng Shui clássico. Nós vamos falar sobre o Batzi também, sobre a astrologia chinesa também nesses 3 dias. Então, se você quiser participar, você pode se inscrever gratuitamente. O link está na bio, ok? Vai lá se inscrever. E se você quiser se matricular no curso de astrologia chinesa, o Batzi, né? Ou se você quiser um mapa astrológico oriental, entra em contato com a gente aí, com a equipe aí e conversa com eles. As matrículas do curso de Batzi estão abertas, tá? Fala com o pessoal. No mais, continua com a gente e tenha um bom ano do cavalo de fogo. E tenha um bom Feng Shui também.